bom dia a todos vocês, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria estamos começando a nossa devocional da Igreja Presbiteriana de Ferreiros, um lugar de Deus para a tua vida. Vamos então pedir a Deus em oração que Ele seja conosco, nos abençoe e o nome dEle seja glorificado. Se você puder, nos ajude também em oração. Pai Santo e bendito, nós estamos aqui diante do Senhor com um coração grato, porque o Senhor tem sido bom, fiel e até aqui o Senhor nos ajudou. Queremos te louvar pela tua fidelidade, pela tua graça e bondade sobre nossas vidas e orar, Deus, pedindo a tua bênção sobre o teu povo. Nós te agradecemos pela tua igreja, pela vida de cada um dos irmãos e oramos para que o Senhor continue fortalecendo a fé de cada um deles, livrando-os do mal, lhes concedendo graça para que eles continuem no caminho do Senhor e perseverando na tua obra. Ó Deus, pedimos também por aqueles que se encontram talvez desanimados, tristes. Tu és o Deus que pode, ó Deus, nos renovar as nossas forças, pois esperamos em Ti. Faz isso, livra-nos do mal e nos ajuda a sermos fiéis a Ti. Oramos também, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe aqueles que estão acamados por algum motivo de enfermidade. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que pode nos restaurar a saúde e confiamos no Senhor, que assim Tu farás, segundo a Tua boa vontade e para a glória do Teu santo nome. Abençoe também, Pai, nossas famílias, cuida dos nossos lares, abençoe os casamentos, a criação dos filhos e abençoa para que os lares haja paz, amor e a Tua doce e santa presença. Queremos pedir também pelo nosso país, tem misericórdia do nosso Brasil, abençoa, Pai, a nossa nação, estende as Tuas mãos sobre esse povo que tem sido tão sofrido e também, ó Deus, tem passado por tantos males com essa pandemia, mas nós colocamos os olhos em Tu, que és o nosso Senhor, que és o nosso libertador e de onde vem o nosso auxílio. Socorre, ó Deus, o Teu povo e abençoa-nos, principalmente para que possamos encontrar em Cristo a salvação. E continua conosco, abençoando também o estado de Pernambuco, a nossa cidade de Ferreiros em especial, que o Senhor possa abençoar as autoridades, abençoar cada morador, até mesmo as pessoas que não conhecem a Cristo. Estende as Tuas mãos sobre essa cidade e aqueles que são Teus, que o Senhor possa trazê-los para a luz do Teu santo Evangelho. E continua conosco, fala aos nossos corações, nos edifica e abençoa-nos como Tua igreja. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus com os 2 hinos. Então louve ao nosso Deus conosco. De todas as tribos, povos e raças, viemos te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, tempo e espaço viram te adorar.
Exatamente isso, meus irmãos. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. E faremos a leitura então deste capítulo. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeremos e morremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher da dona de casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Viestes a mim para trazerdes à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Queridos irmãos, a minha intenção com a palavra dessa manhã é falar sobre a escola da fé, tratar sobre os altos e baixos da vida com Deus, porque todos nós sabemos que a vida na fé não é fácil. Nós passamos por momentos bons, de bênçãos da parte de Deus, mas também a nossa vida é dosada por momentos de dificuldades, de aflições, o qual Deus permite para que possamos amadurecer na fé. Então, se você se encontra passando por esses momentos, é importante você saber que Deus, Ele usa as circunstâncias, e muitas vezes adversas,
para nos fazer amadurecer na fé. Vejamos então como isso aconteceu aqui no texto que nós acabamos de ler sobre a vida de Elias. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, do contexto, o surgimento de Elias aconteceu num dos piores momentos do povo do Antigo Testamento, de Israel. Por quê? Porque naquela época, depois que Salomão ele morreu, haviam se passado 58 anos. E durante esse período, já tinham reinado 7 reis em Israel, nas 10 tribos do norte. E esses reis eram um pior do que o outro. Eram homens muito ímpios, pecadores e que desobedeciam a Deus. Eles eram homens muito maus. Eles haviam abandonado a adoração a Deus e constituíram bezerros de ouro para adorar. Com isso, eles abandonaram também o sistema de culto estabelecido por Deus e criaram a sua própria forma de cultuar ao Senhor. E por fim, o último rei então que restou foi o rei Acabe. Acabe, meus irmãos, ele foi um pior rei que existiu em Israel. Era um homem muito mau, muito perverso. Ele, para você ter uma ideia, ele tinha prazer em desobedecer a Deus. E com isso ele casou-se com uma mulher muito má, uma mulher perversa, idólatra chamada Jezabel. E assim eles passaram a adorar oficialmente um ídolo chamado Baal. E para isso eles constituíram sacerdotes pagãos para fazerem adoração ao Deus Baal. Para você ter uma melhor ideia de quem era Acabe, o capítulo 16 de Reis, versículo 33, diz o seguinte: também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. É como se somassem todos os 7 reis que precederam Acabe. Acabe era muito pior do que os que foram no seu passado. E assim chegaram a uma condição tão deplorável de pecado e abandono a Deus, que eles passaram a ter prazer em desobedecer ao Senhor. Com isso, eles provocaram a ira de Deus. E é justamente então nesse cenário que surge Elias. Elias, portanto, ele vai ser uma espécie de luz naquelas trevas que estavam surgindo naquele contexto. E vejam então como foi o surgimento de Elias e a pregação de Elias para o rei Acabe. O verso 1 diz o seguinte: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A mensagem de Elias para o rei Acabe foi uma palavra dura, meus irmãos. Foi uma palavra de castigo. Ele disse que não haveria chuva pelos próximos 3 anos. E isso aqui foi algo terrível. Por quê? Porque Israel era uma terra muito fértil. A Bíblia chega a dizer que Israel era a terra que manava leite e mel. E, portanto, por causa do pecado do povo, eles sofreriam terríveis punições climáticas que trariam sofrimento a todo aquele povo. E essa então foi a mensagem de Elias para esse povo. Observem também que, após essa mensagem de castigo ao povo e seca, acontece também algo interessante e curioso, que foi a ausência de Elias. Assim que ele prega, talvez alguém diria assim: mas não era para Elias ficar ali e juntar o povo, fazer uma oposição contra Acabe, contra aquele mal? Mas não, Elias ele é retirado do cenário. Versículos 2 e 3 diz o seguinte: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. A grande pergunta aqui é a seguinte: por que Deus mandou Elias sair, se esconder e ir para o deserto fugir daquela nação, do povo? A resposta, meus irmãos, é porque a ausência de Elias seria uma outra punição da parte de Deus ao povo. Por que nós podemos falar isso? Porque uma das formas de Deus abençoar um povo é quando Ele manda os seus profetas, os seus ministros e pregadores pregarem a sua palavra com fidelidade ao seu povo. Mas quando Deus ele retira os seus profetas, a sua palavra e o seu espírito, essa é uma das piores formas de Deus punir um povo.
Eu diria que é muito até pior do que a fome de pão e a sede de água. Por quê? Porque se vocês lerem o que diz o profeta Amós, capítulo 8, versículos 10 e 11, o profeta diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. E foi justamente isso que Deus fez com aquela nação. Ele retirou o único profeta que existia naquele contexto, para pregar a palavra, e ele fez com que Elias se ausentasse. E meus irmãos, eis aqui um motivo para agradecermos ao nosso Deus pelo tempo que nós estamos vivendo. Porque sabemos que mesmo estando vivendo em um contexto de pandemia, onde as igrejas não podem mais se reunir para ouvir a palavra do Senhor, mas Deus tem abençoado a nossa nação, porque existem hoje muitos pregadores na internet que pregam de forma fiel a palavra do Senhor, e nós podemos ser edificados e crescermos tanto na graça como no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas acima disso, nós temos a Cristo, que ele tem um ofício de profeta, o maior de todos os profetas, que é Cristo. E ele, como profeta, aquele que traz a plena revelação de Deus, aquele que traz a plena palavra de Deus aos nossos corações, ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele, portanto, quando temos a ele alimenta as nossas almas. Louvado seja o seu santo nome por isso. Mas continuando aqui no texto, vocês viram que assim Elias ele foi retirado daquele cenário. Mas observem também que o profeta não foi deixado aos seus próprios planos ou escolhas, mas ele foi dirigido a um lugar apontado pelo próprio Deus. E assim Elias foi até o ribeiro de Querite, que ficava próximo ao Rio Jordão. O comentarista chamado A.W. Pink, o qual eu extraí a mensagem, a base da mensagem de hoje, A.W. Pink diz o seguinte sobre isso: Elias tinha começado o seu ministério pregando para o rei. Imagina só você chegar no palácio e no início do ministério pregando logo para quem? Para o rei. Assim foi Elias. E ele continua dizendo: mas para que o sucesso da sua vida, ministério e orações não lhes enchesse o coração de orgulho, o Senhor o mandou para o deserto. Lá seria a escola da fé de Elias. Por quê? Porque o homem de Deus tem de ficar bem perto do chão, para não se ensoberbecer. Elias teve de ficar 3 anos então de reclusão. E meus queridos irmãos, se formos sinceros, todos nós temos uma tendência muito forte a nos ensoberbecer. E muitas vezes nós temos também uma tendência forte de fazer do próprio serviço que Deus nos confia um pedestal para nos projetarmos e querermos crescer e aparecer. Mas devemos lembrar que Deus ele não reparte a sua glória com ninguém. É por isso que muitas vezes ele esconde aqueles que podem ser tentados a tomar para si alguma glória indevida. E somente quando somos retirados da vida pública e assumimos o nosso lugar sozinhos com Deus, é que podemos aprender a nossa própria insignificância. Quem sabe isso tem acontecido com você? Muitas vezes você tem talentos extraordinários, você tem uma capacidade muito grande, você tem muitos talentos que lhe afloram, que pode colocar você lá em cima, mas Deus coloca você num lugar bem escondido. Ele coloca você muitas vezes num deserto. Por quê? Essa é uma forma de Deus tratar conosco, nos colocar lá embaixo por um bom tempo, para aprendermos a humildade e sabermos que toda a glória pertence a Ele. E isso, meus irmãos, não aconteceu apenas com Elias, porque se vocês lembrarem, Marcos no capítulo 6, versículo 30 e 31, fala de um episódio interessante que aconteceu com os discípulos. Os discípulos de Jesus, em certa ocasião, estavam retornando a Ele e estavam regozijando-se com o sucesso, estavam cheios de si e dizendo, relataram tudo quanto haviam feito e ensinado, eles relataram a Jesus. E a resposta serena de Cristo a eles foi a seguinte: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Mesmo eles estando tão cheios de si,
Mas Jesus os tomou e falou: vamos agora ali para o deserto, descansar um pouco e ficar ali. Ele não quis que os seus apóstolos ficassem em evidência no público, mas os trouxe então para o deserto. E meus queridos irmãos, esse continua sendo o seu gracioso remédio para quaisquer de seus servos que possam se inchar com a sua própria importância. Muitas vezes Deus, Ele diz aos seus servos: retira-te daqui, esconde-te. E às vezes o propósito de Deus em realizar isso nas nossas vidas é frustrando os nossos ministérios. Talvez quantos pastores que têm muita capacidade, que têm muitos talentos, mas Deus ele frustra os nossos sucessos ou planos ministeriais para que nós possamos entender qual é o nosso lugar. Às vezes Ele faz isso também nos afligindo com doenças. Ele permite alguma dor, alguma doença, nos prostra no leito, porque a doença também é um santo remédio de Deus para sabermos qual é o nosso lugar. Ou quem sabe por meio de uma privação severa. Deus retira alguma coisa nossa para sabermos que nós não somos nada e que Ele é tudo. E meus queridos, se isso tem acontecido com você na tua vida, feliz é aquele que nessa ocasião possa dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Meus amados, Elias então ele precisou ser testado, e não somente Elias, mas todo homem de Deus passa por testes. Passamos pela escola da fé, por esses momentos de altos e baixos da nossa vida. Se você lembrar, por exemplo, de José, antes de José ser governador do Egito, ele precisou passar pela cova e pela prisão. O que dizer de Moisés? Antes de Moisés se apresentar a Faraó e ser o grande libertador do seu povo, Moisés passou 1/3 da sua vida lá no deserto. Davi também, antes de derrotar Golias, Davi viveu como um humilde pastor, cuidando de ovelhas. E o que dizer do próprio Senhor Jesus Cristo, que antes de começar o seu ministério, ele viveu 30 longos anos em reclusão e silêncio. Deus ele sempre faz isso conosco. Ele sempre nos abate para que possamos entender qual é o nosso lugar e sempre colocarmos a glória devida ao santo nome dele. Mas continuando, vamos ver também os caminhos misteriosos de Deus e a sua providência na vida de Elias. Como vocês viram, Deus tinha dito ao profeta: retira-te daqui, Elias, e vai viver lá no deserto, escondido, em reclusão. E nós ficamos pensando, como é que naquele período de seca, de uma grande crise que estava acontecendo naquele mundo, como era que o profeta haveria de subsistir num lugar desse? De onde viria o seu suprimento, a sua comida? A resposta, meus irmãos, é que o Senhor proverá o sustento dele. O versículo 4 então diz o seguinte: Deus falando a Elias disse: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Ou seja, Deus disse: Elias, eu ordenei aos corvos que ali mesmo eles te sustentem. É importante pensarmos nessa ênfase que o texto ele dá nessas palavrinhas, ali mesmo, porque talvez o profeta ele preferisse vários outros lugares para se refugiar, mas ele teria de ir a Querite se quisesse o suprimento de Deus. Por todo o tempo que ele permanecesse ali, Deus se comprometeria em prover o necessário para ele. E meus queridos irmãos, como é importante estarmos no lugar que Deus quer que nós estejamos. Pense comigo, você que está me ouvindo agora, será que você está no lugar que Deus quer que você realmente esteja? Porque se a sua resposta é sim, então saiba que com toda certeza Ele vai suprir cada uma de suas necessidades. Mas se a sua resposta é a mesma resposta do filho pródigo que saiu do lugar que Deus queria que ele estivesse, então lamentavelmente você vai padecer, você vai passar por necessidades. Da mesma forma que o filho pródigo, ele saiu da casa do pai, viveu longe e assim ele sofreu. Sempre que saímos do lugar que Deus quer que nós estejamos, a tendência é essa, é sofrer e padecer. Mas então observe que Deus ele proveu água para Elias beber e carne para comer.
E de onde veio a carne e o pão para Elias se alimentar, para ele ter proteínas? Os corvos, meus irmãos, trariam comida para Elias. Um milagre então aqui aconteceu. É interessante porque os corvos, eles são animais muito inteligentes, eles são extremamente inteligentes. E eles normalmente trazem comida para os seus filhos, eles trazem tudo que você imaginar, inclusive carne também. E foi então que Deus fez um milagre de eles todos os dias trazerem pão e carne para Elias. Ou seja, o Senhor cuidou de tudo e ele fez isso por meios extraordinários. Não é diferente com nenhum de nós, com você que está me ouvindo. Sabe por quê? Porque Jesus prometeu e garantiu lá em Mateus capítulo 6 que cuidaria de nós. Deus, meus irmãos, na sua palavra ele prometeu suprir nossas necessidades e prover todo o nosso sustento. Por isso cabe a cada um de nós nos apegarmos a isso e confiar nele. Você então confia na promessa ou tem ficado ansioso, preocupado, achando que ele não fará? A minha palavra para você é o seguinte: confie, ele cuida dos seus. Não fique ansioso nem preocupado com coisa nenhuma. Confie no que Deus diz na sua palavra, porque ele é fiel e ele cumpre. Mas, voltando aqui no caso de Elias, o teste da fé haveria de continuar, porque a nossa vida pela fé, meus irmãos, ela sempre é assim. Ela é dosada por momentos bons e momentos difíceis, por momentos altos e por momentos baixos. Foi então que aconteceu um outro teste. Aquela torrente secou-se. Vejam o que diz o versículo 7. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Deus certamente ele poderia fazer e prover para que milagrosamente aquela torrente continuasse dando água, mas não fez isso. Ele tinha outros propósitos para Elias. Ele precisava provar ainda mais a fé de Elias, assim como faz com cada um de nós. Assim veio o primeiro teste na vida de Elias ali no deserto. Secou-se a água daquele ribeiro. E meus queridos, isso nos ensina que a maneira como você lida com as perdas temporais, no geral, ela vai manifestar quem realmente você é e qual é a sua real fé. Porque nos momentos de perda precisamos aprender a dizer: Deus ainda é a minha porção e eu de nada sentirei falta. Se nós temos a Ele como nosso pastor, nada absolutamente nos fará falta, porque Ele cuida de nós. Mas observem também que muito provavelmente antes daquela torrente secar, daquele riacho secar, imagina o que estava acontecendo com Elias. Dia após dia, aquelas águas gradualmente diminuindo até o ponto de se tornarem um breve e mero filete e então pararem por completo. O que será que estava passando na mente do profeta? Será que ele estava ficando ansioso ou deprimido? Será que Elias disse: o que eu vou fazer? Será que devo ficar aqui e morrer? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que dei um passo errado ao vir para aqui? Queridos, tudo dependia de quão firmemente a fé de Elias estivesse em exercício. Porque se a fé dele estivesse ativa, ele, ao invés de questionar e se perguntar, ele estaria, na verdade, admirando a bondade de Deus em fazer com que aquelas águas durassem por tanto tempo, mesmo em meio àquelas secas. E isso aqui é muito importante para todos nós, porque quão muito melhor é para todos nós, em vez de ficarmos lamentando as nossas perdas, é muito melhor louvarmos a Deus por Ele nos conceder tantas misericórdias e tanta graça nas nossas vidas, especialmente quando nós entendemos que tudo que temos da parte de Deus nos é dado, meus irmãos, sem merecimento. Nós não merecemos. É como se Ele meramente nos emprestasse, porque nós não merecemos nada da parte de Deus, porque somos pecadores. Mas então a fé tinha de ser testada e desenvolvida. E assim Elias mostrou que realmente ele era um homem de fé. Ele não murmurou, ele não se questionou em momento nenhum. Mas observem também que a torrente de Querite não era um rio, era apenas uma torrente, ou seja, um riachinho que poderia secar a qualquer momento. O Senhor, meus irmãos, Ele não deu abundância a Elias.
mas ele deixou Elias recebendo apenas o necessário e sem poder se acomodar. Porque quão triste é quando nós temos tanto a ponto de nos acomodar ou colocarmos a nossa confiança na nossa poupança, nas pessoas, no dinheiro, na saúde, no plano de saúde. Não podemos ser isso, nem fazer isso. Tanto é que Deus deu apenas para Elias o necessário. Sabe o que é que isso nos ensina? Dependência. Precisamos depender do Senhor em todos os momentos da nossa vida. É por isso que às vezes Deus, Ele não te dá em abundância para você aprender a depender dEle e não das coisas. É por isso que nós precisamos aprender a ter contentamento, se contentar com aquilo que nós temos, agradecer a Deus pelo pouco que temos e olhar sempre as bênçãos de Deus, ao invés de lamentar. Eu gosto muito do comentário do A.W. Pink, quando ele diz o seguinte: muitas vezes, em vez de um rio, Deus nos dá um riacho, que hoje brota e amanhã pode secar. Por que Ele faz isso? Para nos ensinar que não devemos descansar em suas dádivas, mas nele. A sua confiança, meus irmãos, deve estar em Deus, na pessoa de Deus, e não naquilo que Ele pode te dar. E é por isso então que às vezes Ele vai fazer secar a torrente da tua saúde, Ele vai fazer secar os teus negócios, Ele vai fazer secar o teu trabalho, o teu salário, a tua família ou até mesmo os teus amigos. Para quê? Para você confiar no Senhor. Mas saiba que em tudo isso, Deus continua com você, cuidando e abençoando a tua vida. Cabe a cada um de nós confiarmos no Senhor. E em terceiro lugar, nós vamos ver agora Elias indo para Sarepta, na casa de uma viúva. Ou seja, os testes e as provações continuariam. Vejam o versículo 8 e o 9. Após secar-se então aquele riacho, Deus diz a Elias: então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Isso quer dizer, meus irmãos, que as provações e testes na vida de Elias não acabaram. Ele ainda teria de passar em cada nível da escola de Deus naquele deserto. O nome dessa cidade, Sarepta, significa refinamento. A ideia aqui é de um local onde o ouro é derretido e purificado. Seria mais ou menos o que Deus faria com Elias. O derreteria para o purificar ainda mais, assim como Ele faz com cada um de nós. Mas vejam também que Deus não escolheu para cuidar de Elias uma pessoa rica. O texto diz aqui que Deus escolheu uma viúva pobre. Deus não escolheu nem um comerciante, nem um rei, nem um empresário ou uma pessoa de boas condições financeiras. Deus escolheu, sabe quem? Uma pobre e infeliz viúva que nem do povo de Israel era uma gentílica lá do país de Sidom. E meus irmãos, Deus sempre faz isso. A Bíblia diz que Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as que são sábias. E por que Deus faz isso? Para que toda a glória seja dele. E repare novamente que Deus enviou Elias primeiramente não a um rio, mas colocou Elias em uma torrente, um riachinho. E agora Ele envia Elias não para uma pessoa rica, de grandes recursos, mas para uma pobre viúva de recursos bem limitados. Na verdade, o Senhor queria que o seu servo continuasse a depender unicamente dele, da mesma forma que ele estava dependendo do seu poder e da sua bondade até aquele momento. E assim, meus queridos irmãos, Elias, indo para aquela cidade, ele se encontrou com essa viúva que Deus tinha dito. E vejam a conversa de Elias com essa viúva. Talvez o relato que ela deu para Elias fosse o mais desanimador possível. Versículo 12 diz assim: porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, 2 pedaços de lenha, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeremos e
morreremos. Que triste situação que essa mulher se encontrava. Ela não tinha praticamente nada, apenas um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija. E como é que Deus falou a Elias? Eu ordenei a uma mulher viúva que vai te alimentar. Meus irmãos, isso aqui foi algo desanimador, humanamente falando. Porém, Elias, ao ouvir esse relato, ele não desanimou com a condição deplorável daquela viúva. Ao invés disso, ele confiou na palavra que Deus tinha dito. Deus não tinha dito a ele: a viúva Elias, ela te alimentará. É por isso que o coração de Elias estava repousando na palavra do Senhor. Porque da mesma forma como Deus tinha colocado ele lá no deserto e tinha feito com que corvos trouxessem alimento para Elias, esse mesmo Deus cuidaria também dele, de alguma forma, nem que tivesse de mandar animais trazer mais comida, mas Deus faria. E Elias então confiou na palavra de Deus. E eu pergunto a você que está me ouvindo nessa manhã: você tem repousado e esperado na palavra de Deus? Ou você tem se deixado levar pelas circunstâncias, ou pelas más notícias, ou pelas oposições? Meus queridos irmãos, infelizmente, quando nos deparamos com situações difíceis, a tendência que nós temos é cair em demasiada preocupação, ansiedade e muitas vezes desanimar. Se a metade do tempo que nós gastamos com nossas preocupações, elas fossem gastadas com orações, eu acredito que seríamos muito mais felizes e testemunharíamos muito mais das grandezas de Deus nas nossas vidas. E isso então é importante para você saber, meu irmão, porque se você pensar, até aqui Deus tem cuidado de você e Ele vai continuar te ajudando em toda a tua jornada, e Ele vai fazer com que você possa dizer a cada dia: até aqui me ajudou o Senhor. E diante daquele quadro, diante daquela resposta daquela viúva, a palavra de Elias para ela foi também um teste de fé. Como eu falei a vocês, até aqui Elias já estava mostrando maturidade na sua fé, confiança e dependência em Deus e em sua palavra. Mas o que dizer dessa mulher que estava chegando agora à fé? Havia se convertido há pouco tempo à fé em Deus. E Elias então, respondendo a ela, também lhe dá um teste de fé para aquela viúva. E no verso 13 ele disse: vai e faze como disseste. Ela tinha dito que ia preparar aquele alimento, comer e esperar a morte. Então Elias falou: olha, vai e faz o alimento, mas primeiro faz um bolo pequeno para mim aqui, e traze aqui fora, e depois é que você vai fazer para o teu filho e para ti. Meus irmãos, que desafio Elias lançou para essa mulher. Talvez alguém aqui pudesse dizer: o profeta foi muito egoísta, ele pensou primeiramente nele e depois na viúva e no pobre filhinho da viúva. Mas isso não foi egoísmo. Sabe por quê? Ele falou isso porque ele diria no verso 14 o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não acabará e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, a confiança de Elias estava na palavra de Deus. Elias disse isso, meus irmãos, porque ele tinha aprendido a confiar e depender somente de Deus, desde lá no ribeiro de Querite, e agora ele poderia ensinar aquela viúva a confiar no Senhor, porque o Senhor iria providenciar de alguma forma e cuidar dele e dela, assim como ele havia prometido na sua palavra. Deus então havia dado sua palavra e sua promessa por meio de Elias, dizendo: não faltará alimento. Mas será então que essa mulher confiaria? Será que você no lugar dela faria isso? Pegar o pouquinho que tinha e dar primeiramente ao profeta e ver se sobrava alguma coisa, para assim comer e dar ao seu filho? Porque não é esse o nosso grande problema, meus irmãos, o chamado incredulidade. Porque saber que Deus cuida, todos nós, você que está me ouvindo, você sabe que Ele cuida de nós, mas na hora de confiar, será que nós confiamos? Na verdade, muitas vezes, na hora de praticar, nós vacilamos na nossa fé. Mas essa mulher aqui não. Essa mulher, ela fez conforme as palavras de Elias. E o resultado, versículo 15,
diz assim: foi ela e fez segundo as palavras de Elias, e assim comeram. Ele, em primeiro lugar, ela e a sua casa. Será que comeram somente naquele momento? Não. O texto diz que eles comeram muitos dias. Deus fez com que um milagre acontecesse, e é interessante porque foi um milagre constante, um milagre com que aquela farinha não se acabasse daquela panela, por mais que ela fizesse comida, por mais que ela desse para os seus vizinhos, por mais que ela vendesse, tanto da farinha como também do azeite, não se acabava de jeito nenhum. Ela então, meus irmãos, não perdeu nada pela sua generosidade. E aqui me permitam aplicar outro princípio que nós aprendemos com essa parte do texto. Aqui nós temos uma lição, que é a lição de sermos generosos. Seja generoso, compartilhe, dê, ajude quem precisa. E quando você for generoso, dê sempre o melhor que você tem, igual essa viúva fez. Confiou que Deus cuidaria, supriria suas necessidades e ajudou. E o resultado, como a Bíblia diz, é dando que se recebe. Deus abençoou grandemente. E certamente não apenas no alimento físico, mas imagina a bênção que foi o alimento espiritual. Na casa deles está vivendo agora um profeta, o qual certamente pregava a palavra, falava de Deus, os alimentava espiritualmente, para que eles crescessem cada vez mais diante do Senhor. E para concluirmos então o texto, a última parte, vejamos agora a doença e a morte do filho da viúva. Outro teste da fé para Elias e para essa nova crente. O verso 17 então diz o seguinte: depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Meus queridos, embora sejamos filhos de Deus e tenhamos nos convertidos à fé em Cristo, devemos lembrar que a nossa vida não está isenta de provações e de sofrimentos. Muitas vezes a nossa caminhada na fé ela vai ser assim. Passaremos por momentos de alegrias, com água no ribeiro, com corvos trazendo pão e carne, mas também passaremos por momentos de seca no ribeiro e no deserto. Passaremos por tempos de azeite e pão em fartura, mas também passaremos por tempos de doença e de morte, como aconteceu com a mulher e o seu filho. Isso aqui é porque Deus, na sua santa sabedoria, Ele sabe dosar na medida certa as nossas vidas com bênçãos e também com aflições. Isso se chama exercício na fé. Ele faz tudo isso, nos coloca nessa escola da fé para amadurecermos, para confiarmos nele e sermos cada vez mais parecidos com ele, com a pessoa bendita de Cristo. E assim, o filho dessa mulher, recém-convertida, ele adoece e morre com aquela doença que nós não sabemos qual é. E isso, meus irmãos, era algo muito difícil para aquela mulher. Por quê? Porque ela já havia perdido o seu marido e só tinha agora um único filho. Talvez aquele filho que ela tinha esperança de que um dia ele crescesse e cuidasse dela na sua idade avançada. Mas agora toda a sua esperança humana foi de água abaixo, se perdeu. E isso aconteceu, sabe por quê? E para quê? Para a glória de Deus. Até mesmo as mortes acontecem para a glória de Deus. Infelizmente essa viúva, talvez por imaturidade, ela não entendendo isso, ela chegou a murmurar. No versículo 18 ela chegou para o profeta e disse: o que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à minha memória os meus pecados e matardes o meu filho? Em outras palavras, é como se ela estivesse atribuindo a Deus a sua miséria e a perda do seu filho. Numa atitude de queixa e rebeldia, ela tomou essas palavras. Ao invés de confiar, paciente e obedecer aos propósitos divinos, ela se queixou. Mas tudo bem. O que aconteceu? Elias, ele veio, tomou aquele pequeno menino nos braços, levou para o seu quarto, orou ao Senhor pela vida daquele filho, daquela viúva. E o resultado, Deus atendeu a oração do profeta e ressuscitou aquele menino. Meus irmãos, que alegria deve ter sido aquilo para aquela mulher. Tomar novamente o seu filho morto, agora nos seus braços, vivo. E assim ela passou a confiar ainda mais em Deus
também no homem de Deus, que era aquele profeta que estava ali. Tudo aquilo foi testes na vida tanto de Elias como também dessa mulher. Assim como ele faz na nossa vida, ele faz na tua vida, tem feito e fará. Tudo isso para que você cresça cada vez mais na presença dele. Eu concluo, portanto, a minha palavra com uma única aplicação, dizendo o seguinte, que a vida e o ministério do profeta Elias, ele aponta para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Isso mesmo, Cristo, meus irmãos, ele é o nosso perfeito profeta, ele é aquele que nos traz a palavra de Deus e a salvação. Assim como Elias trouxe uma palavra da parte de Deus para aquele povo de pecado, mas que haveria então uma nova vida que Deus faria, Jesus ele faz a mesma coisa com cada um de nós. E da mesma forma como Deus esteve sempre provendo na vida de Elias, Cristo, meus irmãos, ele é a provisão que Deus ele fez para o seu povo na pessoa bendita de Jesus Cristo. E essa nossa salvação é uma salvação que perdura para sempre, através dos séculos. Ele não é aquele Deus que salva aqui hoje e você perde a salvação amanhã. Não, a sua salvação é perfeita. É como nós cantamos aqui, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Assim como aquele azeite não parava, assim como aquele pão, aquela farinha não acabava, Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu, o Espírito Santo que está dentro de nós, que faz fluir rios de água viva para a vida eterna, ele está na nossa vida garantindo a sua presença constante, a sua provisão constante. Ele, como nosso intercessor, ele ora e cuida de nós, cuidando de cada detalhe, suprindo cada uma de nossas necessidades. E assim como Elias orou e Deus ressuscitou essa criança morta, eu quero dizer a vocês que Jesus, ele veio também para nos dar vida, vida eterna. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele veio para nos dar vida, e ele nos convida então para virmos até ele, viver essa vida na fé. Eu sei que a vida na fé, meus irmãos, com Cristo não é fácil, ela vai ter sempre esses momentos de altos e baixos, mas é assim que Deus ele trata conosco. Assim como ele concedeu à vida de Elias graça para caminhar, ele também concede a você a graça necessária para que você caminhe na fé, e assim possa ser cada vez mais parecido com Cristo, na pessoa bendita do nosso Deus. Portanto, confie nele, mesmo em momentos difíceis, confie no Senhor. Que Deus te abençoe. Louvemos ao nosso Deus com mais um hino. Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos,
Louvado seja Deus, queridos. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, da nossa devocional, mas orando para que Deus continue abençoando cada um de vocês. Muito obrigado pelos que têm nos acompanhado e Deus continue com cada um. Hoje não pudemos transmitir pelo YouTube, tivemos um pequeno problema, mas se conseguirmos, mais tarde nós vamos deixar lá no nosso canal. Deus abençoe grandemente. Lembrando, próxima terça-feira, às 19h30, teremos o nosso quadro, programa O que a Bíblia Diz. Acompanhe e seja edificado com a palavra do Senhor. Até a próxima e tchau!